Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites e sempre programações especiais para você. E o de hoje não é diferente. Nós vamos tratar de assuntos ligados à psicologia. Está aqui conosco Ana Lúcia Tuma, que é psicóloga de família, terapeuta de família. Ela vai nos falar tudo a respeito de transtornos psicológicos. Então é muito importante a sua participação no programa de hoje. Quem é que não sabe de alguém que está precisando de ajuda ou até dentro da nossa própria família? Então eu chamo sua atenção para não mudar de canal. Fique comigo que eu volto em 1 minuto. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. Oi, gente, tudo bem? De qualquer idade, com filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. E hoje eu faço questão de ter a sua participação. As suas perguntas serão muito importantes para determinar o nível do nosso programa. Olha, a nossa audiência tem crescido graças à sua participação. Então anota aí o número do meu celular, 9192-3023. 9192-3023. Só peço uma gentileza, mande mensagem, não ligue que não dá para atender. Então você manda a sua mensagem, perguntas ligadas à área da psicologia, com a Ana Lúcia Tuma, que é terapeuta de família, que vai nos falar sobre transtorno psicológico e outras coisas mais ligadas a questões psicológicas, as questões tratadas com a psicologia. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. E nós já vamos entrar de sola perguntando, dá para enumerar quantos transtornos psicológicos existem, Ana? Olha, existe uma classificação internacional. Então, por número, por classificação, no CID, né, o CID-10, que descreve as doenças, os transtornos mentais, a gente pode enumerar. Mas a diversidade dentro dos sintomas é impossível, muitas vezes, a gente falar até o termo doença, porque o transtorno, ele tem alguns sintomas em algumas pessoas e comorbidade em outras pessoas. Então, classificação é uma coisa, é um termo até que eu procuro não usar quando se trata de pessoas. Certo. Né? Dentro dos transtornos, existem transtornos que são para a vida toda? Sim. Tem, né? Quando a gente fala de transtorno, tem uma interação da parte genética, né? A parte biológica, a parte relacional. E quando a gente fala assim de uma tendência ou de um quadro instalado que a pessoa tem, não que a gente vai ter um cuidado só paliativo, mas a pessoa vai ter a forma dela se expressar durante a vida inteira. Então não quer dizer que ela vai ficar com o transtorno em evidência, provocando transformações na vida dela. Mas ela vai ter que ter um cuidado, muitas vezes medicamentoso, para que ela possa ter uma vida saudável e que ela possa interagir da melhor forma possível, com todas as capacidades que ela tem. E existe uma idade, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos, existe uma idade para começar a ter algum problema? Não falando assim daqueles transtornos da questão mental, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, que já nasce com a síndrome. Aí não é um transtorno, é uma síndrome. Mas, por exemplo, transtorno bipolar. Às vezes a criança já nasce com a tendência de transtorno bipolar. Mas existe assim uma idade, assim, por exemplo, na puberdade, ela tende a explodir mais os transtornos? Existem doenças que a gente pode localizar muito mais até pela idade. Esse transtorno existe ou não existe? É esse diagnóstico ou não? Porque a idade tem muito a ver. Certo. Quando a pessoa está na formação, assim, no início da fase adulta, por exemplo, fazendo a mudança da adolescência para a fase adulta, é uma fase que aparecem muitos transtornos. Mas a gente observa na prática clínica que as crianças precocemente têm apresentado sintomas de transtornos psicológicos, muitas vezes graves, né? Vamos supor assim, nos 15 anos, a menina, por exemplo, não sei, 15, acho que menos agora, chegada da menstruação. Se não tiver bem preparado, se a mãe não participar, se a família não participar, a menina pode ter um choque, né? Sim, a colaboração hormonal, né, vinculada à responsabilidade da independência que essa
adolescente vai ter, ela pode, se não estiver bem acompanhada, bem estruturada, gerar um déficit no crescimento, Certo. no desenvolvimento dela, e as doenças podem aparecer. Tá, e aí que acontece, às vezes, muita depressão em jovens, né? Tá, e aí acontece, olha, eu estou falando uma coisa muito séria, que é a questão, por exemplo, do suicídio. Muitas vezes, dentro da própria família, a gente não percebe. Os filhos estão precisando, estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro. E aí o pai e a mãe dizem, não, isso é besteira, isso é coisa da cabeça dela, isso é frescura, brigou com o namorado. Não é, mãe, não é frescura. Às vezes vai para o mundo da droga. Por quê? Para aliviar a tensão. Então, ó, tem que procurar um psicólogo. Por isso, tem o curso de psicologia, tem os psicólogos, pós-graduado, mestrado, doutorado, para cuidar da sua vida, da sua saúde. Por isso que a Ana está aqui hoje nos falando essas questões. Essa questão que você levantasse é uma questão muito importante. Quando a gente fala da comunicação e do relacionamento familiar, a leitura do que está acontecendo é muito importante. Porque muitas vezes a criança está com um déficit de atenção ou está com problemas de relacionamento, mas as pessoas não conseguem identificar e muitas vezes até se culpam. Eu não vou no psicólogo porque eu também não quero mostrar que eu falhei como pai, como mãe. Certo. Né? E a ajuda do profissional, ela é eficiente e necessária até para que a gente veja como o relacionamento familiar está acontecendo, propiciando a saúde ou até prejudicando, propiciando até o aparecimento de algum transtorno. Porque a comunicação hoje, ela é muito deficitária. As pessoas se comunicam por meios tecnológicos, né? Então as pessoas, elas estão juntas, mas elas estão separadas ao mesmo tempo. Então eu acho que o que está acontecendo é isso, precisa de uma ação, um castigo, e muitas vezes é uma química que está necessitando de um acompanhamento médico e psicológico. E é importante, o que a Ana está falando, ela fala criança, mas é 15 anos, 17, porque a gente que já está mais adulto, a gente fala criança, né? Até para os nossos filhos. E as crianças vão junto, filho de 25 anos a gente chama de criança, né? Eu me preocupo com as crianças, porque normalmente as crianças são um reflexo do que está acontecendo na família. Então elas são fonte de muita expressão de disfunção, muitas vezes até relacional e familiar. E daí na adolescência, onde ela precisa buscar recursos que ela já acumulou durante a vida dela, que ela precisa ainda de um apoio estrutural, ela vai repercutir coisas que foram vividas já na infância. Então, todas as fases de desenvolvimento, seja infantil, adolescência, fase adulta, cada um tem a sua peculiaridade. E a gente precisa detectar o que a pessoa está necessitando para ajudar no desenvolvimento em todos os sentidos. Principalmente em busca da felicidade, né? Em busca do bem-estar e da saúde total, porque a saúde mental, ela faz parte da saúde do corpo também, né? Inclusive ela interfere de forma hormonal, assim como os hormônios também interferem no lado psicológico. A ansiedade, por exemplo, a aceleração do organismo, o estímulo da suprarrenal, isso tudo vão causar danos que são de diversas ordens, né? Tanto de relacionamento quanto danos cardíacos, né? Enfim. E hoje a gente pode considerar assim, ó, em muitos países a gente pergunta qual que é o principal problema na saúde? É o coração? É câncer? São as doenças mentais. São as doenças mentais, com certeza. Olha, estão nos avisando, vão ter que fazer um pequeno intervalo, mas depois do intervalo nós vamos mostrar como ultrapassar essas barreiras através do trabalho de um bom profissional na área da psicologia. Também vamos falar da questão um pouquinho do bullying. Às vezes a menina está reclamando e a mãe não está vendo. Mãe, ela está sendo, às vezes, entristecida dentro da própria escola, dentro da própria casa. Então, nós vamos ter que conversar um pouco mais com você depois do intervalo comercial. Manda a sua mensagem. Maurício, põe lá, 9192-3023. Depois do intervalo, nós vamos responder as perguntas que estão nos mandando. É só um segundinho. It's early morning, we're in this beautiful place. Here we can choose what to do. It's such a bright new day. It feels like home when I am here. I hear a bird that sings outside. It's really hard to leave it all behind. Bourbon Cataratas, a sua diversão em família.
E de volta em nossa programação, olha, muito importante a sua participação. 9192-3023 é o meu celular para você mandar mensagem. Não adianta ligar, que não tem como atender agora. E olha, Ana Lúcia Tuma é psicóloga, terapeuta de família, está aqui nos brindando com as informações espetaculares a respeito dos transtornos psicológicos, das condutas familiares. Nós estávamos falando no bloco anterior, e aí já veio pergunta, na questão do bullying, né? Existe uma segregação mesmo da pessoa negra? Essa discriminação? Eu acho que a discriminação ela existe em todos os níveis, seja cor, raça. A gente está numa época onde a gente busca a igualdade de direitos, mas na verdade a diferença aparece o tempo inteiro. Né? As pessoas buscando poder, se sentindo melhores por desprezarem, então o que é bom tem a ver com isso. Então, o resto não presta. E quando a gente fala de crescimento através da outra pessoa, é a diferença que faz o crescimento. A gente não se desenvolve pela igualdade, todo mundo sendo igual. Cada um tem uma característica que vai me fazer pensar de uma forma diferente, me fazer reconhecer aspectos em mim. E a questão do bullying nas escolas é muito importante porque a gente vê assim, casos de suicídio, pessoas com sequelas durante a vida de alguém de desvalia, com autoestima muito deteriorada, porque a gente se constrói pelo outro. E o rendimento escolar é baixo, né? Não existe. Não existe, né? Não existe rendimento, porque o movimento é para trás, é para baixo. Agora, o que leva uma pessoa a um ser humano, você que está me assistindo aí, olha, eu sei que tem jovens me assistindo, eu tenho recebido muitos e-mails de vocês, e muito obrigado. Se você quiser falar comigo, entra no Facebook lá, o Facebook do programa é Amor Sem Limites, adiciona lá, manda mensagem, ou entra no meu Facebook particular, Vereador Zé Maria, ou tem lotado lá, que às vezes lota, eu tenho que ficar tirando um, põe outro, né? Vereador Zé Maria 2 em Algarismo Romano. Eu tenho notado o desespero de jovens, Ana, que me manda mensagem, vereador, eu não consigo ir bem na escola, porque eu sou gordinha, eu sou gordinho, e as pessoas me tratam como se fosse um bicho. Meu Deus, problema. E eu já fui muito magro, hoje eu sou gordinho, e daí? Mas eu estou feliz assim. E se eu posso fazer alguém feliz, por que fazer alguém triste? Por que atacar essa pessoa? Então você que tem essa maldade no coração, vamos sacanear porque é gordinho, não faça isso. Porque um dia você pode estar numa cadeira de roda, você pode estar numa situação, e às vezes aquele gordinho lá vai ser o teu médico que vai te operar e botar você para andar. O mundo dá muita volta. E Deus, na sua infinita bondade, Ele faz com que as pessoas levem um puxão de orelha aqui mesmo, sabe? Eu tenho visto coisas que, olha, é só por Deus mesmo. Eu, como parlamentar, como vereador, recebo as solicitações no meu gabinete e eu digo, não tem como ajudar essa pessoa. Só por Deus eu falo. E daqui a pouco a solução vem. Então, olha, é coisa de louco. Então, eu quero voltar com você. Mas eu até queria fazer um parênteses. Por favor, fique à vontade. Quando vem essa palavra maldade, né? Porque tem uma frase que diz assim, a pior maldade é aquela que existe em mim. Certo. Porque a gente tem uma cultura hoje de forma até, em certo ponto, assim, esvaziada. Porque as pessoas têm um culto muito grande de beleza, elas têm muitas vezes muito a buscar verbas financeiras para beleza, para beleza, para o bem-estar, porque é externo. E realmente a qualidade das relações tem a ver com coisas muito mais de valor interior. E os valores são muito perdidos. Inclusive os valores familiares, né? Os valores de respeito pela pessoa. A gente vive numa sociedade assim de corrupção, de poder. E quando a gente fala em sociedade e comunidade, o amor, ele é contrário ao poder. Né? E a maldade existe nas pessoas, né? A gente se surpreende muitas vezes com filho matando a família inteira, pais, de repente alguém que nunca fez nada. Então, a violência, mas o que a gente promove para quem está perto da gente? Promove para um filho, o que a gente tem a oferecer? Eu acho que se oferece muito pouco, né? E aí é que vem os transtornos, né?
Porque a pessoa é maltratada, é humilhada, é destratada, xingada. Tem pesquisas, inclusive, que mostram assim, ó, que crianças que foram violentadas pelos pais, assim, uma forma austera, desrespeitosa, elas desenvolvem uma enzima que é possível até através da enzima saber se a pessoa vai ser um bandido ou não. Tem até um dilema se o que fazer quando se descobre que a criança tem essa enzima, que ela foi desenvolvida e ela gera violência muito grave. Então isso depende muito de como a gente cria os filhos. E daí vem o pior dos transtornos mentais, né? Que é o transtorno antissocial, onde o que importa são os meus sentimentos, o que eu quero, o que eu penso. Não importa se eu tenho que matar, se eu tenho que pisar, se eu tenho que mentir, se eu tenho que roubar. O que importa sou eu, porque não existe mais relação, não existe sociedade. E às vezes, Ana Lúcia, a gente fala assim, essa pessoa é má, ela é ruim. Não, ela é doente, né? Porque muitas pessoas são doentes, né? Que fazem tanto mal aos outros, né? A gente poderia considerar que a maldade é a pior das doenças, mas a maldade é algo que foge até do entendimento da gente. É muito profundo a gente entender por que a pessoa é má. Porque quando eu atendo em consultório, eu parto do princípio assim, que as pessoas são boas. Elas têm tentativas de sobrevivência, né? E muitas vezes os transtornos impedem que elas expressem o melhor delas, tanto para elas quanto para os outros. Mas se a gente partir do que é ruim, a gente não consegue chegar muito longe. A gente precisa partir do bom, né? E eu acho que o ser humano tem muito do bom, né? Eu acho que quando não vem ao nosso propósito falar de religião, mas já que a gente mencionou Deus, né? Quando a gente fala assim da essência do que faz o mundo hoje estar vivo ainda. Tá vivo. Com certeza é que tem muito de bom em todo mundo. E esse bom é muito pouco expressado. Tá. E dentro do teu... Desculpa fazer uma curiosidade. Quantos anos de psicologia você tem? Tenho 20 anos. 20 anos de atendimento. Então você viu muita coisa já. Muita coisa. E tem muita solução, né, Ana? Tem, né? Às vezes as pessoas procuram uma solução de forma assim, que o mundo tem que ser do jeito que eu quero. E às vezes a solução é assim, o que eu vou fazer com as coisas que são dessa forma? Eu tenho um problema, sou bipolar, eu sou gay, eu sou gordo, né? O que eu posso fazer com quem eu sou, o que eu tenho, né? Nem sempre as coisas podem ser tiradas da gente, mas com certeza elas podem ser trabalhadas e a qualidade de vida acho que é uma busca de todos os profissionais de saúde. O que a gente pode fazer a partir do que a gente já tem, porque a gente não tem só saúde,